gente te dá mais foco, disposição e nutrição com uma dose que substitui mais de 15 cápsulas. E usando o cupom CASTRINHA você tem desconto na sua compra. Link na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado também. Imagina você morrer por se depilar errado. Pois foi o que quase aconteceu com o meu mano aqui, ó, que vai contar a história. Se liga. As partes íntimas quase me levou de arrasta. Não sei se vocês assistiram o Fantástico da última semana, ele falou sobre as superbactérias, que é o que eu tenho, a MRSA, né? A Methicillin Resistant Staphylococcus aureus, né? Então a bactéria resistente à meticilina, né, é uma superbactéria que, cara, é muito difícil de combater ela, muito, e eu tô nessa luta. Eu vou explicar como que eu contraí e os sintomas que eu tive para que vocês não passem por isso. Estava lá eu, né, no primeiro final de semana de agosto, e fui aparar, né, a região lá de baixo com a minha maquininha, na hora do banho e tal. E naquele momento eu posso ter tido algum pequeno corte. Você fala, o que eu senti? Não senti, né, mas é a teoria que a gente tem até hoje, né. Então, eu estava no churrasco com os amigos logo depois e eu falei pra minha namorada, pô, tô sentindo uma dor estranha, né? Aquela regiãozinha ali, meio caminho do rato, sabe? Que não é lá embaixo nem lá em cima, é ali no meio. E era ali que eu tava sentindo uma dor bem chatinha. Mas imaginei que fosse um pelo encravado ou algo do tipo. Então, continuei no churrasco, depois voltamos pra casa. Quando eu voltei pra casa, tomei um banho. Quando eu saí do banho, eu olhei pra ela e falei, amor, eu tô passando mal. Aí ela, pô, para com isso, você tá passando mal mesmo? Tipo, sim, acho que deve ser sido porque você bebeu uma breja ou outra. Aí eu, não, tô passando muito mal. Eu nunca passei tão mal na minha vida, meu Deus do céu. Comecei a ter um calafrio que eu não parava de chacoalhar. Não parava. Caraca, eu tava véio. chacoalhando muito. Meu dente não parava de bater. Eu tava sentindo algo horrível, né? E ela colocou a mão na minha cabeça e falou, meu Deus, tá queimando de febre. Ela, você tem um termômetro? Não tinha termômetro. Lá vai ela, 4 da manhã, comprar um termômetro pra mim. Né, e conseguiu ainda que um termômetro fosse entregue em casa. Obrigado, aplicativos que fazem entrega na madrugada. Bom, eu estava com 39 de febre. Né? Naquele momento a gente tomou um antitermal, porque para ir pro hospital naquele momento era muito tarde. A gente falou, não, vamos esperar um pouquinho, e abaixou minha febre um pouco. No dia seguinte era dia dos pais, fui ao médico. Assim que eu cheguei ao médico, eu tive o diagnóstico que eu estava com hemorroida. Né? Eu falei, doutor, eu não acredito que seja isso, né? Porque não é naquela região. Não, mas tudo bem. Seguimos. E o que aconteceu foi, eu fui pra casa com um medicamento, porque a doutora falou, não, é tudo mesma coisa, lá embaixo, mesma coisa, mesmo remédio. Falei, tá bom, vou acreditar na médica. Tomei o remédio, né, segunda, terça-feira tava pior, mas eu falei, não, vou esperar fazer efeito, né? O pessoal fala que antibiótico demora um tempinho pra fazer efeito. Na quarta-feira eu já não conseguia nem andar, nem sentar. Eu falei, não, tem que voltar. Falei com meus alunos, né? Falei, guys, cara, que agora loucura. cancel today, tem que cancelar as aulas de hoje. Eles super entenderam, fui pro hospital. Assim que eu cheguei pro hospital, eu fui atendido prontamente e a médica se desesperou ao ver a situação de como estava lá embaixo. Eu tava com um abscesso perineal que já ia para minhas coxas, né, estava se espalhando, e ela explicou, aquela febre que você teve não é uma febre comum, é algo que se chama bacteremia, quando as bactérias já estão indo para o seu sangue, na sua corrente sanguínea. Você não vai para casa, você não deveria ter sido enviado de volta para casa, você vai para cirurgia amanhã. Isso eu já fui para observação e comecei a tomar todos os tipos de antibióticos possíveis, porque a suspeita dela era algo chamado gangrena de Fournier. Ok. Na hora que ela falou aquilo, não tinha ideia do que fosse, então fiz como qualquer um. Pesquisei no Google, pior coisa que eu poderia ter feito na minha vida, né? Aí ele já bateu um desespero, comecei a chorar, falei, meu Deus, o que aconteceu? Socorro, né? Ela perguntou, você é diabético ou algo do tipo, porque isso é mais comum em pessoas com diabetes. Eu falei, não, super saudável, né? Tô com exames todos em dia, sempre fazendo todos os meus exames. Então, tudo bem, então, ok, vamos lá, você vai pra cirurgia amanhã. Fui pra cirurgia. No que eu fui pra cirurgia, né, ok, no dia seguinte, anestesia geral, tudo. Quando eu voltei da cirurgia, eu achei que meu pesadelo tivesse acabado, tivesse tudo bem, mas não. Tava tudo muito inchado. E foi aí que eu descobri que, na verdade, eu estava com a Staphylococcus aureus. Os médicos vieram, falaram, ó, fizemos uma cultura, né, do seu abscesso, do líquido que estava lá no seu abscesso, e deu positivo para MRSA. E desde então eu tô nessa luta contra essa bactéria que eu contraí por causa de um corte besta, né? E é isso. Já faz um mês que a gente tá nessa luta. Eu fiquei 8 dias internado na primeira vez.
no mês passado. Continuei o tratamento por 10 dias em casa. Nesses primeiros 8 dias, algo que me assustou bastante, que foi um dia que eu realmente achei que eu ia dessa para uma melhor, foi... Não, mas tá tudo bem, você tá com MRSA, mas você tá controlado. O que você não pode ter é febre nem calafrio novamente. Você não tá tendo isso. Essa mesma noite eu tive febre, calafrio e meu corpo inteiro começou a inchar. Veio todos os médicos possíveis aqui pra sala, me deram todos os medicamentos também possíveis, me furava de um lado, do outro, tudo, e conseguiram controlar um pouco. E aí depois estava um pouco mais controlada, depois de mais alguns dias me mandaram pra casa tomando Bactrim, um outro medicamento para controlar isso. A dose normal geralmente é 1 comprimido diário, eu tava tomando 6. Ao final dessa dose, ao final desses 10 dias tomando 6 comprimidos apenas de Bactrim, mas no total eu tomava 10 comprimidos por dia. Nossa senhora! Todos os outros medicamentos. Eu falei, ok, acabou, vai estar tudo certo. Eu tive febre e calafrio de novo. Voltei ao hospital, o médico trocou o medicamento. Fiquei uma semana tomando esse medicamento, sem febre, sem calafrio. E aí, na sexta-feira dessa semana, eu tive um inchaço gigantesco na parte abdominal. O que antes era só na parte lá de baixo. Não acaba, é só desgraça. Controlado, foi para a parte de cima e começou a atingir essa parte do meio do meu corpo que eu comecei a ficar morrendo de medo. E aí eu fui internado novamente, e desde então tô aqui, já fazem 12 dias que eu tô aqui internado. E eu tô contando essa história porque eu amo ensinar. É porque eu sei que compartilhar isso pode ajudar alguém. E eu quero que você entenda a importância de cuidar dos pequenos cortes, sabe? Dos sinais do corpo. Febre, calafrio, dor e vermelhidão não podem ser ignorados, nunca. Se eu tivesse demorado mais, talvez minha história fosse diferente. Hoje eu sigo internado, mas eu tô cheio de esperança. Eu acredito que em breve eu vou estar de volta às minhas aulas, à minha rotina. What's up, guys? Zach here. Mas não dá pra negar que essa experiência mudou minha visão sobre as coisas simples. Tomem cuidado. Então, se eu puder deixar um conselho, nunca subestime um corte, um sintoma. Vai no médico, investiga, cuida da sua saúde, cuida da sua vida. Porque eu nunca ia imaginar que eu ia ficar tanto tempo internado ou que a minha vida poderia estar em tanto risco por causa de algo que você não consegue nem ver no microscópio direito. Boa. Okay? Desesperador. Desesperador. Primeiro passo, mano. Cuidado com a depilação íntima. Depilação íntima, quando a gente vai falar pra vocês tomarem cuidado com o aparelho de barbear, com a maquininha, é muito por causa disso. Existem maquininhas próprias pra isso. Então vou dar um exemplo pra vocês. A galera gosta de usar o OneBlade. O OneBlade não foi feito pra isso. O OneBlade agora tem uma que é específica pra isso. Eu comprei pra fazer review aqui no canal. Se não me engano vai chegar hoje. Mas a OneBlade, ela tem uma OneBlade íntima. A OneBlade íntima, que é feito pra higiene íntima. Ela é pensada, ela tem a cabeça pensado nisso. Tá? Então a primeira coisa pra falar, e a coisa que tem muito conteúdo aqui no canal, que é sobre esse cuidado de higiene íntima. Tem que ter, ponto. Tem que fazer do jeito certo, tomar cuidado pra não se cortar, tudo mais. Passar um gelzinho pra raspar bem, ter que passar um bom aparador de pelos, tomar cuidado, a lâmina tem que estar limpa. Cara, você tem que estar muito bonitinho, certinho, organizadinho, senão vai dar merda. Ponto. 2. Eu estaria ferrado porque eu sou alérgico a antibióticos. Rogério, eu vou tornar sua vida meio ruim agora, tá? Conversei com as meninas, nunca vi um cientista. E um dos assuntos que a gente tava conversando era superbactéria. E elas vieram ao meu podcast, vai ao ar algum dia aí. E qual que é uma grande questão que a gente não tem conversado? E um amigo meu teve isso essa semana, tá? Esse meu amigo, ele cortou o pé dele, fez um cortezinho no pé dele no jiu-jitsu. Cortezinho no pé. Continuou treinando, contraiu uma bactéria. A bactéria subiu, infeccionou o joelho dele, ele teve que ser hospitalizado. Outro conhecido nosso, que treinava jiu-jitsu também, cortou o joelho, foi treinar, bactéria pegou no joelho dele, subiu, assim, foi uma infecção bizarra que ele teve de parar no hospital também. Isso está aumentando por alguns motivos. Então, o que acontece? Bactéria. Eu, inclusive, né, eu falei pra vocês, eu arranquei a unha do meu dedo outro dia, né, e foi foda.
E aí, infelizmente, eu tava cuidando da unha, cara, mesmo limpando, mesmo cuidando tudo, minha unha infeccionou. Meu dedão ficou parecendo um bagulho bizarro. Graças a Deus eu tomei antibiótico e deu tudo certo. Mas muitas pessoas não fazem isso. Então o que as pessoas fazem? Elas não tomam antibiótico durante o tempo que precisa. Então muitas pessoas, elas param de tomar antibiótico antes. E aí, aquela bactéria que tá morrendo, que tá mais fraca, em vez dela morrer, ela começa a se tornar mais resistente a isso. Então, existem já dados, qual que é o nome de algumas, né? Algumas antibióticos que eles já começam a fazer menos efeito. Ou de que, em alguns anos, alguns antibióticos que a gente já toma vão parar de ser eficientes contra bactérias. Ou seja, um problema que é fácil de resolver hoje com antibiótico, daqui 10 anos já não vai ser mais tão fácil assim. Para piorar, os antibióticos mais fortes, os médicos não costumam diagnosticar primeiro, então, obviamente, faz sentido até, porque justamente eles não querem que as pessoas criem resistência a isso. Então existe uma treta da indústria farmacêutica de certos remédios não são baratos porque não são produzidos em grande escala e não tem um grande interesse. Então esse é um momento, inclusive recomendo pro Naruhodo, deve ter algum Naruhodo sobre isso, né? Mas as meninas nunca viram um cientista, devem falar disso, mas a gente falou no nosso podcast que vai ao ar em breve. Mas a gente tá criando uma resistência de bactérias forte na nossa sociedade hoje, justamente por tomar remédio errado, tomar um remédio que não é o certo, ou até mesmo por conta... Deve ter uma parada aí da quantidade de pessoas que tem, da contaminação cruzada que vai tendo, desse acúmulo urbano que a gente tem muito grande. E aí, a gente nem precisa falar de como isso daí pode acabar levando a uma síndrome de Fournier, né? Que aí é uma maluquice, né? Que o cara pode começar a ter... E assim, sim, causa morte. Sim, causa morte, pra quem tava perguntando aqui no chat agora há pouco. Então, assim... É uma coisa meio desesperadora, porque às vezes tá fora do nosso controle. Porque mesmo que a gente faça o bagulho direitinho, às vezes não funciona. Então, assim, quanto mais forte é a bactéria, menos opção de antibiótico vai tendo. E quando essa bactéria ela vai ficando mais forte por causa disso, vai dando ruim. Vai dando ruim, a conta vai começando a ficar complicada pra gente. Então, assim, antibiótico não é brincadeira. Você se cortou, velho, principalmente homem, não subestima o poder de um cortezinho. Não subestima, porque às vezes você vai causar uma infecção pesada que pode gerar uma treta enorme pra sua vida. É nebacetim, é lavar, é antisséptico, é médico na hora, cara, correr, o cara que corta com máquina de cortar o cabelo ouvindo isso. Não, e assim, a gente tá falando da região íntima, que normalmente é uma região que ela é mais suja mesmo. Você, tem cocô, tem xixi, tem suor acumulado, alimento, então assim, limpa a região na hora. A minha unha, eu limpei a região na hora, eu cuidei bem da região, mano, tive um cuidadinho ali com ela, mesmo assim infeccionou, meu dedão tava um bitelo, assim. Então, sei lá, tem que tomar cuidado, gente. Aproveita que você chegou até aqui, não esquece de curtir, compartilhar, se inscrever e é nóis. Valeu.